Quero começar pedindo licença. Licença para falar da Amazônia, mesmo não sendo daqui. Licença, porque entendo que falar da Amazônia exige respeito e escuta, principalmente de quem vive aqui todos os dias. Hoje, quero compartilhar com vocês uma perspectiva que considero fundamental: a Amazônia como uma infraestrutura crítica nacional. Uma infraestrutura essencial para a nossa soberania e para a nossa sobrevivência. Como a maioria dos brasileiros, eu cresci ouvindo as generalizações mais comuns sobre a Amazônia. O pulmão do mundo, o lugar das lendas do Guaraná e do Boto, entre tantas outras. A maior floresta tropical do planeta. Um lugar distante, meio mítico, e até mesmo um vazio de pessoas. O meu olhar sobre a Amazônia começou a mudar, e eu digo começou porque eu sigo aprendendo todos os dias, quando eu pisei aqui pela primeira vez. Isso foi em 2013, quando eu trabalhava no Ministério da Defesa e tive a oportunidade de acompanhar a realização de uma Operação Ágata, que é uma operação liderada pelas Forças Armadas para combater ilícitos na fronteira. Do alto de uma aeronave militar, eu vi muito do que eu tinha imaginado. Um verde sem fim. Rios tão grandes que pareciam até mar. Mas vi também metrópoles surgirem no meio da selva. Cidades completamente isoladas. Vi ainda clareiras se abrirem no meio da floresta. Dragas de garimpo ilegal. Vi as forças de segurança realizando apreensões de droga e de madeira, entre tantas outras atividades. Ali, o que eu pensava que sabia sobre a Amazônia começou a mudar, e a semente da ideia de sua criticidade começou a ser plantada. Depois dessa viagem, muitas outras vieram para diferentes lugares dessa região tão plural. Comecei a entender que não existe uma Amazônia, e talvez essa seja a maior das generalizações. São muitas, diversas, complexas, vivas. E essas vivências mudaram o meu jeito de pensar, a minha forma de trabalhar. E hoje são a base da minha atuação no Centro Soberania e Clima. No Centro, trabalhamos para promover diálogos críticos e plurais, buscando aproximar dois setores que são fundamentais para a preservação da Amazônia, mas que muitas vezes não se falam: o setor ambiental e o setor de defesa. Durante muito tempo, se pensava que o grande desafio de segurança da Amazônia vinha de fora. Potências estrangeiras, de olho na floresta e nas suas diferentes riquezas. Minerais, água, biodiversidade, conhecimentos das populações tradicionais e ribeirinhas. Essa perspectiva repercutiu por décadas, mas ela não surgiu do nada, e ela é verdadeira. Quem aqui não se lembra dos emblemáticos casos das patentes do cupuaçu e do açaí pelo Japão? Além disso, lideranças internacionais, acadêmicos, imprensa, todos já colocaram em dúvida se o Brasil é capaz de proteger a Amazônia. Esse discurso, por muito tempo, ofuscou outras inseguranças existentes na Amazônia e que afetam profundamente a nossa soberania e quem vive aqui. Narcotráfico, garimpo ilegal, desmatamento, pesca ilegal, crime organizado transnacional. Esses são apenas alguns exemplos. O estudo Cartografias da Violência, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e lançado no final do ano passado, aponta que, na Amazônia, a taxa de homicídios e a violência contra as mulheres são, respectivamente, 41% e 25% maiores do que a média nacional. Além disso, a expansão de facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, vem se alastrando de maneira assustadora. Crimes contra a floresta e infrações ambientais cresceram mais de 50% no último ano. O que o estudo nos mostra é que a devastação da Amazônia está andando de mãos dadas com a criminalidade. Crimes que não geram nenhuma riqueza, não trazem desenvolvimento e não geram emprego.
E o que o IBGE nos mostra? Que a região tem índices baixos de saúde, infraestrutura, saneamento e educação. O que esses dados apontam é o que especialistas afirmam ser um círculo vicioso de devastação, miséria e violência, que corroem o Estado e afetam profundamente quem vive aqui. O que está em risco não é somente a floresta, é a capacidade do Estado de garantir os fundamentos constitucionais mais básicos: cidadania, dignidade da pessoa humana. Todos esses dependentes do primeiro fundamento constitucional, a soberania. Porque onde o Estado não chega, o crime ocupa. E onde o crime se instala, a floresta, as pessoas e o futuro ficam sob ameaça. Estamos falando de uma região que não é um vazio. Aqui moram 28 milhões de pessoas. Gente que quer respeito, cidadania, oportunidades e segurança. É nesse contexto que faz sentido termos um mutirão pela Amazônia, emprestando a ideia do embaixador André Corrêa do Lago e bem frisada aqui pela Ana Tônia ontem. Precisamos de uma governança na região que seja capaz de unir diferentes atores para juntos pensar e buscar soluções para a floresta. E aqui eu quero lembrar um ator que muitas vezes não é pensado na nossa missão de preservar e cuidar da Amazônia: as Forças Armadas. E isso acontece porque, como as Forças Armadas têm como missão principal proteger o país contra ameaças externas, contra inimigos, imediatamente e naturalmente associamos com guerra. Acontece que as Forças Armadas também estão envolvidas em diferentes atividades de não-guerra. Aqui na Amazônia, são muitas vezes a única presença do Estado em lugares isolados pela floresta ou pelos rios. É presença que vigia e protege, sim, o nosso território, mas também que zela e cuida dos seus habitantes. Levam atendimento médico, água, energia, alimentos, transportam vacinas, urnas eletrônicas, atuam em desastres e eventos climáticos extremos, ajudam aonde ninguém mais chega. E isso não é uma opinião, é uma realidade, e é hora de trazê-la para o centro do debate. Soberania não é só proteger fronteiras, é presença, direitos, dignidade. É fazer o Estado chegar aonde a ausência abre espaço para o crime e a destruição. Não existe solução isolada para a floresta. O que existe, muitas vezes, é fragmentação. Agências que, por vezes, não se falam. Órgãos que, por vezes, não cooperam. Profissionais comprometidos, mas muitas vezes atuando em paralelo, sem complementação ou em duplicidade. E o pior, sem ouvir as vozes locais. Precisamos romper esse ciclo, superar divergências e polarizações para buscar diálogos críticos em que seja possível construir convergências entre diferentes atores que podem potencializar sua eficiência e sua eficácia se atuarem de maneira conjunta e coordenada em prol da Amazônia, do país e de toda a sociedade. Convergências que possibilitem construir pontes institucionais entre saúde, direitos humanos, meio ambiente, educação, economia, segurança pública e defesa. Em um mundo com tensões geopolíticas crescentes, não podemos descuidar de um ativo que é, ao mesmo tempo, econômico, social, ambiental e estratégico. E eu gostaria de convidar todos para uma reflexão. O que falta para a gente pensar na Amazônia como uma infraestrutura crítica nacional? Os serviços ecossistêmicos que a Amazônia fornece para o nosso país são inestimáveis. Água, transporte, produção de alimentos, captura de carbono, regulação climática, todos esses são dependentes da Amazônia. Então, se a definição de infraestrutura crítica diz, e aqui eu cito a lei, que são
bens, instalações e serviços cuja paralisação ou destruição total ou parcial traga sérios impactos sociais, ambientais, econômicos, impactos políticos, internacionais ou impactos à segurança do Estado ou da sociedade. Bem, por essa definição, já passou da hora de pensarmos na Amazônia como uma infraestrutura crítica. E se formos tratá-la como tal, e tudo indica que devemos, então devemos dar a ela a devida importância que a definição exige. Porque tudo que a Amazônia fornece não é acessório, é estrutura, é base, é essencial para a nossa sobrevivência. E é por isso que a soberania brasileira depende da floresta em pé, não como metáfora, mas como condição material. A COP30 será uma vitrine global e poderemos mostrar que sim, somos capazes de proteger a Amazônia. Mas não pela relativização da soberania ou pelo seu compartilhamento. Pelo contrário, com mais soberania, mais comprometimento, mais coordenação, mais compromisso com o futuro, mais cooperação. Com um plano nacional e regional, porque, afinal de contas, a Amazônia não termina onde acaba a nossa fronteira, que una quem está aqui e quem decide por ela. Um plano que parta de uma premissa central. Soberania, no século XXI, é verde. E quero frisar aqui, o verde que eu estou falando não é a palavra da moda, aquele adjetivo que muitos usam para dar um verniz de sustentabilidade a qualquer projeto. Não. Falo de um verde que é estruturante, que é a própria essência do nosso projeto de país e da nossa sobrevivência. Verde, porque proteger a floresta significa preservar o que dá vida a ela. Verde, porque sem floresta não há alimento, não há água, não há futuro. Verde, porque sem cidadania, direitos humanos e desenvolvimento sustentável, não há soberania. Para isso, é preciso planejamento, metas comuns, ação integrada. É hora de ver que a Amazônia não é só floresta, é gente, é futuro, é base da nossa segurança climática, energética, alimentar. É base da segurança humana. E ela precisa de todos nós. Ela precisa de um mutirão. Porque o que acontece aqui impacta o mundo. E o que acontece no mundo impacta a floresta. Se queremos soberania de verdade, ela precisa ser viva, humana e verde. Essa é a missão do nosso tempo. E o Brasil não pode se omitir. Como dizem os militares, a selva nos une. Obrigada.